Olá, seja bem-vindo de volta aí, né, à nossa quarta videoaula, onde retomaremos nosso curso básico de construção civil, a partir aí do tópico canteiro de obras. Então, com o terreno limpo, né, o movimento de terra já executado, passa-se a preparação justamente do canteiro, prevendo-se todas as necessidades futuras da obra. Então, canteiro de obra tem que ter em mente, né, que o terreno tem que estar preparado, né, e que você tem que fazer ele de acordo com as necessidades aí da obra que você vai executar. Mas o que é? O que é canteiro de obra? Qual que é o conceito? Canteiro de obra é o local onde se desenvolve os serviços de construção. Então você comprou o terreno para executar, é uma obra, você faz o canteiro, né, justamente nesse terreno, mas igual eu falei, prevendo aí a execução da obra, né, para que você não faça o serviço duas vezes, para que não tenha problemas. Muitas vezes, quando o pessoal vai executar uma obra aí, e o terreno do lado está vazio, ele pede autorização do proprietário desse terreno vizinho, às vezes em troca de alguma coisa, né, às vezes em troca do engenheiro executar, por exemplo, o muro para ele, né? Enfim, troca de favores ou não. Geralmente ele pede a permissão desse proprietário para que ele possa usar, se for eficiente, é claro, esse terreno vizinho como canteiro de obra. É claro que vai depender também do tipo de obra, né? Então, tudo isso tem que ser analisado, mas geralmente acontece bastante aqui na minha região. Então, se bem organizado e administrado, o canteiro de obra ele possibilita menores tempos, né, de preparo e execução, melhor aproveitamento de mão de obra, de materiais, melhor qualidade, resultado ao final, né, menores custos, etc. Deve-se prever um bom acesso à obra para o fornecimento de materiais e equipamentos, até os locais de armazenagem, os locais transitáveis, né, até os dias de chuva. Tem que se levar em consideração. Então, os caminhos internos, né, dentro do canteiro de obra, eles devem ser curtos, lisos e com pouca inclinação. E as solicitações e ligações elétricas e hidráulicas são etapas importantes também do canteiro de obra. Bom, você é obrigado, né, a construir uma proteção. De repente você está fazendo uma obra ali. Se você não protege a obra, alguém de fora pode entrar na obra, pode se machucar. Né? A pessoa que vai estar passando na rua não vai estar com os EPIs, não vai estar com os capacete, com a bota. Então, para evitar qualquer coisa desse tipo, você tem a obrigação de cercar esse canteiro de obra com esse tapume. Mas também acaba que por uma questão de segurança, né, quando os trabalhadores vão embora e tal, todo mundo, né, acho que mesmo que não fosse obrigatório, ou a maioria das pessoas fariam, porque acontece muito, né, furtos de madrugada que ocorrem nesses canteiros. Então, tanto pela segurança das pessoas, né, quanto pela segurança dos recursos, né, que são destinados à execução dessa obra, tem um tapume. O tapume ele deve ser feito. O tapume ele é uma barreira. Ele é uma barreira que você provisoriamente constrói um perímetro, cercando todo o perímetro da sua obra. Por que provisoriamente? Porque depois de finalizado, né, o lado de dentro ali, ou depois de adiantada a sua obra, você remove esse tapume, você faz o muro, né, você edifica, constrói esse muro, que vai acabar substituindo esse tapume. O tapume ele deve ser feito, como eu já havia dito, em todo o perímetro da obra, com altura mínima de 2,20 metros. Então, legalmente estabelecido. Ele pode ser feito, né, em chapa de compensado, com espessura de 12 ou 14 milímetros, fixados a caibros, né, que são ripas aí de madeiras mais espessas, né, com função estrutural aí de sustentar esses compensados.
Além de compensado, pode ser utilizado para o fechamento de tapumes, chapas galvanizadas, como ilustra aí a foto de baixo, também como telhado de fibrocimento, né, tábuas, etc. Então você estabelecendo esse isolamento aí, né, essa segurança, já está valendo. Aí basta você fazer um estudo de viabilidade para ver qual compensa mais, né? Cada momento, cada região é diferente. Então, continuando aí, vamos falar um pouco sobre os barracões. Eles devem ter dimensões que satisfaçam, né, as necessidades da obra. Os barracões é como se fossem alguns abrigos, né? Às vezes você faz com compensado, telha de fibrocimento, que é, né, mais conhecido como 366. Às vezes como containers, né? O pessoal vem investindo bastante, né, nesses containers aí que já vem, né? Pronto, você só vem com ele aí no equipamento, depois você coloca ele onde você quer. Se acontecer de querer mudar, é tranquilo também, né? Basta você ter o equipamento. Então, oferece mais praticidade e mais conforto, né? Geralmente tem um ar-condicionado, tem um ambiente mais apropriado, mas, como pode ser visto aí nas fotos, né, são recursos aí que podem ser, né, outra vez, a depender do recurso financeiro, né, da necessidade, do tempo, dos prazos, você pode acabar optando aí pela melhor alternativa. Então, alguns exemplos aí, né? Depósito de cimento e cal. Cimento e cal são materiais que reagem, né, ao H2O, à água, e, portanto, você não pode deixar estocado esses materiais, né, ao ar livre, porque a umidade do sereno, no caso da hipótese de alguma chuva, isso tudo pode danificar, comprometer completamente a qualidade desses materiais. Então, tem que ter depósito almoxarifado, né, para ferramenta e material miúdo. Almoxarifado é como se fosse, né, um local também fechado para proteger esses materiais das intempéries, mas também, né, contra furtos, contra movimentação, para não ficar alguma coisa, para não ficar como alguma coisa livre, né? Então, tudo isso tem que ser registrado, todos os equipamentos, todos os materiais têm que ser controlados, e tudo isso acontece por conta do almoxarifado, que fica geralmente responsável por tudo isso. Então, o escritório da obra tem 1, 2, 3 engenheiros, alojamento para os operários, né, tem que ter um alojamento para eles, refeitório, né, para eles alimentarem, vestiários, para trocarem, né, de roupas, principalmente depois da obra, né, o pessoal às vezes troca de roupa, toma um banho, e os sanitários, né, obviamente, para que eles satisfaçam aí, né, as suas necessidades primárias. E é isso, canteiro de obra abordado aí de maneira objetiva e curta, né? Agora o próximo tópico: escavação e escoramento. As escavações, elas são aberturas, né, feitas no solo para a implantação de blocos de fundação, de sapatas, reservatórios ou qualquer estrutura abaixo do nível natural do terreno. Então, você escava e aí você implanta, seja qual for, né, seja qual for o tipo de estrutura que você quer implantar, abaixo do nível do terreno. Então, são executadas manualmente, mecanicamente, com escavadeira hidráulica ou escavadeira, ou, né, com as duas técnicas, a depender aí sempre da natureza do solo, das características topográficas de execução, dos recursos, do prazo, enfim, do acesso, né? O acesso também importa, às vezes uma obra que tem acesso ou não. E aí a norma regulamentadora, né, NR18, no item 18.6, destaquei para a segurança dos profissionais envolvidos na escavação e das pessoas no entorno, alguns procedimentos devem ser seguidos.
Então, as diretrizes de segurança são listadas pela NR18, no item 18.6, que trata de escavações, fundações e desmonte de rocha. Essa NR ela estabelece alguns procedimentos administrativos, de planejamento e de ação, relacionados ao trabalho da construção civil em geral. Então, agora falando de contenção de talude, conceitualmente aí você conter alguma coisa é você segurar, você manter essa coisa nesse lugar que ela está, e talude é como se fosse um barranco, um maciço de solo. Então, uma estrutura de contenção de talude, você faz ela com o objetivo de conter esse maciço de solo, de Olá, peço manter. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Solo, de manter o solo da forma que ele está ali, mesmo que seja provisoriamente, de repente é necessário fazer isso só para movimentação ali, ou definitivamente você executar essa contenção. Esse tipo de escavação é sempre mais econômico prever aí a execução de taludes. Então, nesse caso, a contenção se dá aí pela execução do talude, mas isso envolve um projeto, que envolve um ensaio, que envolve um estudo, para que esse talude por conta própria, você trabalhando ele, a inclinação da forma certa, ele seja capaz de permanecer contido, sem uma estrutura auxiliar ali, para estar auxiliando nessa contenção. Então acaba sendo bem mais econômico do que, por exemplo, paredes verticais, escoradas ou ancoradas, que é a estrutura que eu disse que vem aí com a função de conter esse solo quando for necessário, quando o talude só não conseguir, de acordo com a característica do solo, com a inclinação que você quer. E aí, claro, desde que a natureza do solo e as condições locais permitam, ou seja, desde que não haja perigo de deslizamento que possa afetar a estabilidade da construção vizinha. Os cuidados básicos dizem respeito à programação das etapas da escavação, que são estabelecidas em função do volume de terra a escavar ou remover. Aqui está um exemplo esquemático aí do talude. Deixa eu ver se o cursor está habilitado. Então, é um maciço de solo, de acordo com uma inclinação pré-estabelecida, e de acordo com ensaios e estudos realizados nesse solo aqui, necessários para se ter a certeza aí de que esse solo, nessa inclinação, ele vai conseguir aí permanecer, ele vai se manter contido, sem a possibilidade aí de deslizamento que possa prejudicar, por exemplo, a certificação vizinha
Então as banquetas são maciços de terra, essa banqueta aqui, que durante a escavação permanece na periferia do lote, né, para garantia da própria escavação e de edificações vizinhas. Então, no caso, é esse maciço aqui, é essa parte aqui. Normalmente, a largura, né, no topo é de 50 centímetros a 1 metro, né, sendo que o corte é feito com inclinação denominada talude. Né? Conforme eu já havia dito, a inclinação é o que vai denominar esse talude. Normalmente, a largura do topo é de 50 centímetros a 1 metro. Deixa eu apagar essa parte aqui, que ela acabou repetindo. Então, continuando. Agora sim, obra de contenção, né, quando você necessita de uma obra, de uma estrutura para manter contido esse maciço do solo, né, sem que haja a possibilidade de deslocamento. Então, quando o talude não for possível, né, por conta da inclinação, né, às vezes você não tem essa possibilidade de manter a inclinação, tem que cavar na vertical, ou às vezes, né, o solo não permite, né, que você mantenha essa inclinação com segurança. Então, obras de contenção são obras civis, né, construídas aí com a finalidade de prover estabilidade contra a ruptura de maciço de terra ou rocha. São estruturas que fornecem suporte a esses maciços e evitam o escorregamento, o deslizamento, né, causado pelo próprio peso, né, pelo peso próprio, ou por carregamento externo. Os escoramentos, né, são estruturas provisórias, executadas, né, para possibilitar a construção de outras obras. Então, sendo mais comumente utilizadas para permitir a execução de obras enterradas ou assentamentos de tubulação, embutidos no terreno, etc. As técnicas, né, de escoramento mais comum, considerando-se o material empregado, são escoramento de madeira, construído com pranchas verticais ou horizontais, dependendo do solo a ser contido e da profundidade do escoramento. Escoramento misto, metal e madeira, né, sistema de escoramento provisório, onde as paredes são formadas pelo encaixe de perfis em I, que são cravados, né, verticalmente, antes aí da escavação, com pranchas horizontais de madeira. E estaca prancha metálica, né, aplicação de estacas aí justapostas, em perfis metálicos cravados no interior do solo, utilizando preferencialmente martelo vibratório. Então, agora em correlação, né, ao muro de arrimo, são estruturas corridas de contenção, feitas de pedras, né, ou tijolos, alvenaria, concreto também, simples ou armado, ou ainda elementos especiais, com a finalidade de contenção de parede vertical ou quase vertical, apoiados em uma fundação rasa ou profunda. Bom, esse muro de arrimo ele pode ser de vários tipos. Tem de gravidade, são aqueles construídos de alvenaria, concreto, gabião, ou mesmo pneus. De flexão, com ou sem contraforte. Também com ou sem tirantes. Bom, então com relação aí aos tipos, né? O muro de gravidade, estrutura corrida, que se opõe aos impulsos horizontais pelo próprio peso. Então, muro de gravidade é calculado para que o seu próprio peso seja capaz, né, de se opor aos impulsos horizontais, de conter, né, esse maciço de terra, evitando sim deslizamentos que possam acontecer. Geralmente são utilizados para conter desníveis pequenos ou médios inferiores a cerca de 5 metros, para não ficar inviável, né? Se for para conter muita coisa, um desnível muito além
dessa média de 5 metros, vai ter que ser uma estrutura tão pesada que, de repente, possa ficar inviável. Então, podem ser construídos de pedra ou concreto, simples ou armado, gabiões ou ainda pneus usados. Agora, com relação aos muros de concreto ciclópico ou concreto gravidade. Então, são, em geral, economicamente viáveis, né, apenas quando a altura não é superior a cerca de 4 metros. Estrutura construída mediante o preenchimento de uma forma, né, com concreto e blocos de rocha de dimensões variadas. Devido à impermeabilidade nesse muro, é imprescindível a execução de um sistema adequado de drenagem. Aqui nessa foto aqui, ó, é como se fosse um suspiro, né? Você faz a estrutura de concreto e deixa um suspiro, um cano de dimensão projetada, né? Desde que atrás desse cano aqui tenha um dreno de areia, né? Uma tela aí geotêxtil, para não deixar esse dreno entupir. A tela geotêxtil ela impede que ocorra aí, né, o deslocamento de graúdos, né, de pedras. Então, é como se fosse uma peneira, né, que não vai deixar essa terra misturar com essa brita, né, e perder esse dreno aí, esse brita ou essa areia, né, e também que não vai deixar essa areia entrar nesse suspiro. Então, mantém tudo no lugar. Agora, o muro de gabião, tá, são constituídos por gaiolas metálicas preenchidas com pedras arrumadas manualmente e construídas com fio de aço galvanizado em malha hexagonal com dupla torção. Tem um exemplo aqui, ó. Esse aqui desse slide é um gabião. Então, gaiola metálica de aço galvanizado, malha hexagonal. É o que vai revestir essas pedras. Na verdade, você, quando vai executar, né, a gente vem com essas telas, amarrando essas telas na vertical, né? E aí vem alguém atrás preenchendo essas telas com esses graúdos, né? Com esse material, com essa pedra. E aí quando você preenche o espaço todo, vem outra pessoa atrás arrematando, né, com outra tela, fechando ela na horizontal. E aí começa de novo. Tela na vertical, preenchimento com pedra e o arremate aí fechando, né, a parte de cima. E aí você vai fazendo sempre em camadas. Então as dimensões usuais, né, dos gabiões são comprimento de 2 metros e seção transversal quadrada com 1 metro de aresta. E as principais características, né, dos muros de gabião são a flexibilidade, que permite que a estrutura se acomode a recalques diferenciais e também a permeabilidade. Ou seja, por não ser uma estrutura rígida, então quando você preenche, né, essa gaiola metálica com pedra, essa estrutura é uma estrutura flexível que ela vai conseguir acomodar aí de acordo com os recalques, né, com os esforços exigentes e também, né, o diferencial aí é a questão da permeabilidade. A água ela vai conseguir permear quase que normalmente aí por entre esses graúdos, justamente por se tratar de graúdos, né? Então a água vai conseguir permear aí e levando essa característica, né, esse diferencial, essa proteção de permeabilidade. Bom, vamos encerrar, né, para não ficar muito extenso, para não ficar muito enjoativo, essa aula, né, nesse tópico, e retomaremos aí o tópico de locação da obra a partir do próximo vídeo. Até lá! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br.
Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.